Fala galera! Hoje eu quero fazer com vocês uma questão sobre a aplicação da segunda lei de Newton em trajetórias curvas, um assunto que a gente já discutiu anteriormente. A questão diz o seguinte: a figura representa uma roda gigante que gira com velocidade angular constante em torno do eixo horizontal fixo que passa por seu centro C. Numa das cadeiras há um passageiro de 60 kg de massa sentado sob uma balança de mola, dinamômetro, cuja indicação varia de acordo com a posição do passageiro. No ponto mais alto da trajetória, o dinamômetro indica 234 newtons e no mais baixo indica 954 newtons. Considere a variação do comprimento da mola desprezível quando comparada ao raio da roda. Calcule o valor da aceleração local da gravidade. A questão traz pra gente uma situação plausível para o nosso cotidiano. Tudo bem que a gente não vai todo dia para um parque de diversão, mas andar de roda gigante é uma coisa normal. A maioria das pessoas já fez isso alguma vez na vida. O surpreendente aqui é que o camarada leva uma balança para a roda gigante e senta em cima dessa balança. Isso é surpreendente para mim, tá? Mas tá contextualizado, né? Bacana. Quando ele faz isso, ele percebe que a indicação da balança muda de acordo com a posição que esse cara tá ali na roda gigante. Ou seja, a roda gigante está se movimentando com uma velocidade constante. Quando ele passa pelo ponto mais alto da trajetória, a indicação da balança é 234 newtons. Isso está dito aí no problema. Já no ponto mais baixo, a balança marca 954 newtons. Percebe que a indicação da balança está mudando muito do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Só que a balança ela não está medindo o peso da pessoa. A pessoa ela não engorda e emagrece à medida em que ela está realizando essa trajetória. A gente tem que lembrar que a balança mede a reação da normal. Então, na verdade, quando a gente tem aqui a balança marcando 234 newtons, isso aqui quer dizer que a normal sobre a pessoa, ou que a pessoa faz na balança, para ação e reação, né, vale 234. E aqui embaixo a força normal vale 954. Com esses dados, e sabendo que a roda gigante gira com velocidade angular constante, eu preciso calcular o valor da gravidade. O que eu tenho que fazer então é aplicar a segunda lei de Newton para o ponto mais alto da trajetória e aplicar a segunda lei de Newton para o ponto mais baixo da trajetória. Lembrando que a segunda lei de Newton relaciona força e aceleração, né? Então ela diz que a força resultante é má, muito má. Só que nesse caso aqui a gente não tem qualquer tipo de aceleração. Como a gente tem uma trajetória circular, a aceleração aqui é uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Uma aceleração que aponta para o centro. Então a força resultante não é qualquer força resultante, é uma força resultante centrípeta. De modo que eu posso escrever que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Caso seja necessário, a gente sabe calcular a aceleração centrípeta. Por enquanto ainda não sei se eu vou precisar, mas se precisar, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado divididos pelo raio. Próximo passo então é desenhar as forças, né? Eu quero aplicar a segunda lei de Newton para o ponto mais alto da trajetória e para o ponto mais baixo da trajetória. No ponto mais alto da trajetória eu tenho que pensar que esse cara, ele tem uma massa, ele está numa região onde tem gravidade. Se ele tem massa e está numa região que tem gravidade, ele tem peso. A Terra puxa ele para baixo. Então o peso é uma força vertical e para baixo, é a força que eu vou representar aqui nesse cara. Além do peso, esse cara está apoiado sobre a balança, né? Então existe ali uma força que a balança faz sobre ele. Essa força é a normal. Vou chamar de normal 1 para a gente diferenciar da normal no ponto mais baixo da trajetória. Analisando o que está acontecendo com esse cara, então, nesse ponto mais alto da trajetória, eu tenho peso para baixo e normal para cima. Quem que é maior, o peso ou a normal? Bom, se eu pensar que esse cara tem uma aceleração e que essa aceleração é aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta aponta para o centro. Então, quando esse cara está no ponto mais alto da trajetória, a aceleração dele está apontando para o centro, logo é uma aceleração que está para baixo. Se essa aceleração está para baixo, significa que o peso é maior do que o normal. Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton para esse ponto que eu vou chamar de ponto 1, eu vou dizer que o peso menos a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. O peso é massa vezes a gravidade, então vou colocar 60 vezes g, porque 60 é o valor da massa, menos a normal. No ponto mais alto da trajetória, a indicação da balança é 234, lembrando que a indicação da balança é o valor da normal. A massa, de novo, vale 60, a aceleração centrípeta, por enquanto eu não sei. De repente, vou precisar descobrir, de repente não. Então fiz ali, apliquei a segunda lei de Newton para o ponto mais alto da trajetória. Agora eu vou para o ponto mais baixo da trajetória, ver o que eu consigo dizer sobre a segunda lei de Newton. Aqui as forças que atuam sobre esse cara também vai ser o peso, porque esse cara tem massa, né? A massa dele não mudou, a gravidade não mudou. Então, peso continua existindo aqui, sendo uma força vertical e para baixo.
E o valor do peso no ponto mais baixo da trajetória é igual ao peso lá no começo. Lembrando, o cara não emagreceu nem engordou. A gravidade não muda de um ponto para outro ponto. Então, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 2, né, o peso tem o mesmo valor do primeiro peso que a gente já tinha marcado. E a normal? Bom, aqui a normal a gente tem outro valor, né? A normal aqui eu vou chamar de normal 2, que tem um valor bem maior do que a normal 1, tá? Quem que é maior nesse caso? O peso anormal. Tem que lembrar, a aceleração desse cara é uma aceleração centrípeta, já que ele tem uma trajetória curva. A aceleração centrípeta aponta para o centro. Quando esse cara está aqui embaixo, essa aceleração para apontar para o centro é uma aceleração vertical e para cima. Se essa aceleração está para cima, significa que nesse ponto aqui, a normal é maior do que o peso. Então, quando eu for escrever a segunda lei de Newton para o ponto mais baixo da trajetória, eu vou escrever que a normal menos o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. A normal a gente sabe que vale 954, que é no ponto mais baixo da trajetória, é a indicação da balança. O peso é massa vezes a gravidade, a massa vale 60, a gravidade a gente quer descobrir. E do outro lado da equação a gente fica com a massa valendo 60 vezes a aceleração centrípeta. Note como essa roda gira com velocidade constante. A aceleração centrípeta, tanto no ponto mais alto quanto no ponto mais baixo, tem o mesmo valor. Se essas duas acelerações são iguais, eu posso dizer então que isso daqui é igual a isso aqui. Então tenho duas coisas iguais, olha só. Isso daqui é igual a isso daqui. Logo, eu posso igualar essas duas equações. Claro que ali você tem um sistema, você pode fazer isso de maneiras diferentes, tá? Eu gosto de fazer assim, acho que é uma maneira interessante de fazer. Eu vou dizer que 60G menos 234 é o que eu tenho na equação de cima. Isso aqui é igual a 954 menos 60G. Ajeitando essa equação aqui, percebe que aqui tem menos 60G, né? Joga para o lado de lá. Eu vou ficar com 120G. Vai ser igual, percebe que aqui tem menos 234, joga para lá, 1188. Fazendo a conta aqui, a gente consegue determinar então que o valor da aceleração da gravidade local vai ser igual a 9,9 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração da gravidade nessa região. Galera, espero ter ajudado aí vocês. Forte abraço, até a próxima.